Abrindo a aba Comunidade, hoje pela manhã eu sugeri aos inscritos que fizessem sugestões de temas para nós trazermos para o nosso podcast. E fui surpreendido com várias sugestões excelentes. Confesso que tive um pouco de dificuldade para escolher um, porém, um veio muito a calhar no dia de hoje. O nosso confrade se autodenomina a real face da humanidade. Ele pede me falar o seguinte: o preço da validação interna. Quanto esforço e desenvolvimento é necessário para que a validação interna seja verdadeira? Pois há pessoas que dizem se validar internamente, mas nunca saiu da mediocridade. Isso é fato, né? Então, eu abri aqui no meu bloco de notas e coloquei alguns pontos sobre validação interna. Mas primeiro, eu preciso falar da validação externa, né? Bom, a minha humilde opinião, na minha visão, como os senhores sabem, eu apenas passo a minha visão sobre as coisas. Eu posso mudar de ideia, como não? Se mudar, vou trazer no canal, vou trazer aqui de forma de conteúdo a mudança de opinião e porquê dessa mudança. Porém, até hoje não chegou a esse ponto em nenhuma visão minha, nenhuma opinião minha. Muito bem. Mas na minha opinião, a validação externa é a fórmula usada pela Matrix para evitar o seu desenvolvimento pessoal. E o segundo ponto é que bajulações e a busca incessante pelo status vai aos poucos matando o seu eu forte. Ora, não sei se os senhores são leitores de Napoleão Hill. Foi um excelente escritor. Um livro que ele tem em especial, eu tenho aqui um exemplar na minha casa que se chama Mais Esperto que o Diabo. Antes da entrevista, nesse livro ele faz uma entrevista com o diabo, diz ele, né? Eu já disse, para as pessoas que são ateístas, que não acreditam em Deus e diabo, os senhores não precisam ignorar o livro só porque está escrito o diabo lá. Os senhores podem simplesmente fazer uma mudança no seu consciente quando lê o livro, quando for comprar o livro, por exemplo. Ao invés de ser mais esperto que o diabo, passa a ser mais esperto que a Matrix, porque o diabo nada mais é, na minha opinião, que a Matrix, tá? Na minha opinião. Então, antes de Napoleão Hill fazer a entrevista com o diabo ou com a Matrix no livro, ele conta um pouco da sua história de vida, conta um pouco de como ele chegou até aquele momento, e ele diz em um determinado momento que ele teve a percepção de que havia duas personalidades dentro de cada ser humano, que é o seu eu fraco e o seu eu forte. Em determinadas situações o seu eu forte vai comandar, em determinadas situações o seu eu fraco vai comandar. Mas como as pessoas vivem de aparências, de status, de bajulações e adotam a validação externa desde muito cedo, num país que não tem cultura, num país que não tem educação, que a maior fórmula utilizada para a educação é a doutrinação e não o pensamento consciente e individual, né? Isso não é trazido nas escolas. Você terá um problema, né, de manter o seu eu forte no comando, entende? Normalmente o eu forte entra no comando quando o eu fraco só fez cagada e ferrou com a porra toda. Aí você terá que deixar que o eu forte comande. Às vezes você nem deixa, ele simplesmente toma o comando, guarda lá dentro de uma célula o eu fraco, ele nunca mais sai para comandar. Então Napoleão Hill diz que em determinado momento na vida dele, o eu forte passou a tomar as decisões, passou a comandar, passou a tomar as decisões da vida dele, e a partir deste momento ele foi uma pessoa verdadeiramente feliz, tá? Então, a partir do momento que você busca a validação interna, você tem que entender que o seu eu fraco tem que morrer. O seu eu fraco tem que morrer na hora, e tem que nascer e ficar ao controle pro resto da sua vida o seu eu forte, tá? Terceiro ponto: quando você busca a validação interna, automaticamente você declara guerra à Matrix. Ora, eu acabei de dizer que a Matrix ela vive de aparências, de bajulações, de buscas incessantes por estados e coisas que não prestam. A partir do momento que você busca a validação interna, você passa a ignorar tudo isso, que é o quarto ponto. Preste bem atenção: a validação interna nada mais é que se dar valor, né? Se dar o valor, né? Você passa a ver valor em si e ignorar toda a podridão externa que castra um nobre homem. Quer dizer, você caga literalmente para tudo que a sociedade diz ser importante e passa a fazer valer aquilo que importa. Mas a sociedade vive de bajulações, busca incessante por status, de aparência e coisas inúteis. Se a pessoa começar a buscar a sua validação interna e passar a ver que aquilo ali não presta,
como é que ele vai viver? Como é que ele vai sobreviver? Então, obviamente que você vai declarar uma guerra muito grande contra a Matrix. E quem é a Matrix? É a sociedade da maneira geral, salvo algumas exceções, né? Salvo algumas exceções, temos em grande maioria da população do mundo vivendo como escravos, como NPCs. A galera do videogame sabe o que significa NPC, né? No próprio livro de Napoleão Hill, o diabo diz que controla 98% das mentes da população mundial. E apenas 2% dessas pessoas, né, são libertas. São pessoas que pensam por si só, que se autodenominam mais espertos que o próprio diabo, mais espertos do que a própria Matrix, né? E como foi a minha busca pela validação interna? Eu fiz essa busca? Eu fiz essa busca, né? Os senhores estão vendo aí, estão vendo não, no começo do podcast, na trilha sonora e na minha foto de perfil, vocês estão vendo ali a foto do Lorde Conselheiro. É a silhueta de uma foto minha que eu gosto muito. Essa foto já é de, se não me engano, 2018 pra cá. Eu não era dessa forma aí. A validação interna, ela tem muito a ver também com a parte externa do seu corpo, tá? Ela tem muito a ver. É bom que você leve em consideração isso aí. Dá uma autoconfiança, que é a sua aparência. Ora, eu não tinha um cabelo grande, cabelo legal, eu não tinha barba. A minha cara era cheia de espinhas, os meus dentes eram todos encavalados, quebrados, os dentes cisos, né? Eles nasciam por baixo de outros dentes e deixavam a aparência dos dentes da parte inferior uma aparência ridícula, um total relaxo. As roupas que eu usava eram roupas, eram até caras, eram roupas caras, mas que não combinavam nada com o sujeito, com o indivíduo que estava usando. Mas por que eu busquei isso? Por que eu busquei a validação interna? Por que eu comecei a me dar valor? Por que eu comecei a achar que aquelas pessoas ao meu redor não valiam nada? Porque eu fui sacaneado. Aí você vai me falar, mas conselheiro, você está me falando que no ano 2017 você foi amplamente sacaneado e em 2018 você acordou para a vida. Mas você tem uma história, um relato pessoal de vida que diz que aos 11 para 12 anos de idade você passou por tragédias muito grandes na sua família. Não seria ali o momento de você buscar a validação interna? Seria se eu tivesse consciência do que era isto. Uma criança não tem consciência de absolutamente nada, né? Principalmente disso, uma coisa voltada ao desenvolvimento pessoal da pessoa. A criança não tem isso. O adolescente pode até ter, mas ele tem que ter orientações. Mas eu não tive orientações. Eu sempre disse para os senhores que não tive nenhum tipo de educação e nenhum tipo de cultura. Nasci num ambiente totalmente tóxico, né? E conforme o tempo foi passando, esse ambiente foi deixando de ser tóxico e passou a ser um ambiente de paz, construído muito por mim. Eu nasci dessa forma, né? Com algumas peculiaridades. Então, aquela tragédia que aconteceu na minha vida não aconteceu comigo, aconteceu na família. Não foi algo direcionado a mim, né? Por mais que tenha sido algo muito forte, de uma magnitude gigantesca, não foi diretamente para mim. Quando você sofre um ataque pessoal, aí sim, aí você toma consciência do que está acontecendo. Quando aconteceu o que aconteceu na faculdade, em ocasiões, quando eu fazia contabilidade, depois, quando eu entrei na medicina, isso foi minando muito o meu eu forte, foi matando o eu fraco e foi minando o eu forte. A partir do momento em que eu fui sacaneado e que eu tive que me decidir o que eu fazia, se eu ficava choramingando, dando uma de vitimista, ou se eu começava a agir que nem homem, o eu forte tomou conta e falou: agora eu comando. E agora nós vamos entender por que você demorou tanto para chegar à conclusão de que a sociedade não presta. Ora, é tão difícil as pessoas buscarem a validação interna por um motivo. Porque elas acreditam na sociedade de uma maneira. De alguma maneira elas acreditam na sociedade. Elas acreditam que aquelas pessoas são boas, acreditam que aquelas pessoas podem mudar, acreditam que aquelas pessoas são importantes. De fato, algumas são. Algumas. Quando eu estou falando de algumas, eu estou falando de números que cabem nos seus dedos, né? Nos dedos da mão. Você pode contar, né? Tem aquela história do coleguismo, né? Colega não é seu amigo, você não deve satisfação nenhuma para ele. Um amigo de verdade, uma pessoa que te ama, que te dá valor, sim, pode ser que você possa pedir uma opinião, dar uma explicação ou outra, e olhe lá ainda. Mas coleguismo não. E as pessoas não estão preocupadas com a opinião dos amigos. Os amigos normalmente vão lhe apoiar. As pessoas se preocupam com o coleguismo, com as outras pessoas. E aí a validação interna passa a ser algo
ridículo e a validação externa passa a entrar em vigor. Então a pessoa fica presa nesse quesito. O cara não consegue evoluir, mas o cara quer, mas ele não consegue porque ele ainda dá valor na validação das outras pessoas. Então, a partir do momento que você dá valor à sua validação, a validação interna, você passa a ignorar todo mundo. E você vai se autodeclarar. Mas por que eu busquei isso? Eu busquei isso justamente porque fui sacaneado, foi um ataque pessoal contra a minha pessoa, e sem eu ter feito nada. O melhor traduzido como sacanagem, como pilantragem, trairagem, entendeu? Isso aconteceu comigo e eu precisei tomar uma decisão, porque aquilo estava me matando, ia me colocar num buraco sem fundo, na profunda depressão. Eu lembro que fiquei um mês depois da sacanagem, que está relatada numa live que fiz com o Vitor. Essa sacanagem está relatada lá. Foi a segunda live que eu fiz com ele. Eu me lembro que fiquei um mês remoendo aquilo. Por que fizeram aquilo comigo? Eu não merecia aquilo. As pessoas foram pilantras comigo. Só que eu não entendi a primeira evolução da validação interna. A primeira evolução foi analisar e ver qual era a minha parcela de culpa naquela sacanagem. A minha parcela de culpa era muito grande. Eu diria que era até 50%. Para mais. Porque você só é sacaneado em algumas situações, vou deixar claro, algumas situações você só é sacaneado porque você dá campo para isso. Muitas das sacanagens, muitas das coisas ruins que acontecem conosco, nós damos campo. Nós deixamos acontecer. Nós não nos defendemos da maneira que temos que nos defender. E o que aconteceu comigo naquela ocasião, sim, foi eu dar campo, eu acreditar em gente que eu não tinha que acreditar, né? Eu dar a validação que eles queriam, na verdade, e quando era para mim receber algum benefício com isso, eu recebi um tiro na cara, um tapa na cara, uma facada nas costas, como você melhor quiser qualificar, entende? Então, quando isso aconteceu comigo, eu fiquei um mês refletindo. E no final desse mês, eu acabei tendo a noção de que eu era um dos culpados. E que eu precisava analisar, montar algumas estratégias para me viver. Senão eu ia morrer como um frustrado. Eu não ia alcançar objetivo nenhum na vida. Me lembro que durante esse mês, eu quase não dormia. Eu quase não comia. As pessoas me irritavam. Porque você começa a entrar naquela rede de que ninguém presta realmente. Você começa a generalizar tudo e não é para generalizar. É para você saber. Se você é um ser consciente, você tem que saber que existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Agora, quem são elas fica a seu critério descobrir. Entende? Então, no final desse mês, eu me lembro que acordei um dia. Eu fui dormir muito irritado com tudo aquilo. E no outro dia eu acordei tranquilo. Simplesmente já tinha acabado toda aquela reja. Eu estava decidido que eu ia fazer. Abri mão do coleguismo, todo o coleguismo. E passei a caminhar sozinho. Ali eu virei um verdadeiro Sigma. Uma pessoa que caminha sozinha. Uma pessoa que não passa a ter a validação de ninguém. As pessoas falam aí do macho Sigma e colocam ele muito assim, individualizado em mulher. Isso não tem nada a ver, senhores. O senhor ser um Sigma, o senhor ser um adepto da solitude, o senhor ser um ser autêntico, tem a ver com todas as esferas da sociedade. O senhor colocar apenas Sigma para um determinado grupo de pessoas, um sexo, no caso a mulher, o senhor está provando a sua mediocridade. Provando que o senhor já virou aquilo por causa daquele motivo, por causa daquela situação, daquela mulher, entendeu? E o senhor tem que evoluir num todo, em todas as esferas. Aí você está se desenvolvendo pessoalmente, caso contrário não está. Tá? Então, eu respondi aí por que eu busquei, pelas sacanagens que aconteceram, porque eu não busquei antes, porque eu não tinha nenhuma consciência de como fazer isso, e se eu achei o que eu procurava. Bom, eu achei. Aí o que eu fiz? Eu mudei a aparência. Lembra que eu fiz um podcast dizendo que o cara que é beta, ele tem que sair dessa situação, né? Um animal que é beta, ele age por instinto, ele não tem consciência. Então ele não vai sair daquele patamar, ele vai ficar sempre como beta. Mas você tem consciência, meu filho, você não é um animal. Você é um animal consciente, diria os cientistas, né? Você é um ser humano, você tem consciência, você pode evoluir. Como pode desevoluir, mas você tem que evoluir. Tá entendendo? Então, eu, com aquela carinha de bebezinho, bebezinho é até bonitinho, uma cara de idiota,
um coitado todo depressivo, já, no estado de pré-depressão. Precisava mudar aquilo. Então, passei a tratar dos meus dentes, né? Fui até um dentista, gastei uma grana, parcelei em várias vezes, mas era necessário. É uma coisa de higiene, não é uma coisa de muito a ver com aparência, não é uma coisa de higiene até. Passei a parar de gastar dinheiro com roupa cara e que não prestava, e passei a gastar bem pouco dinheiro com roupas que se adaptavam a, por exemplo, ao meu corpo, ao meu tamanho, ao meu peso. Roupas baratas, muito boas que tenho aqui. Eu posso até recomendar aos senhores um dia, até o cara que vende isso. Muito boas, sabe? Passei a adotar a exclusividade de algumas coisas. Jamais fazia o que os outros faziam, jamais comprava o que os outros compravam, jamais estava no lugar onde todo mundo estava, jamais escutava as músicas que todo mundo escutava, não via séries que todo mundo via. Quando a pessoa veio me perguntar se eu assistia Game of Thrones, eu disse que eu nunca tinha assistido, e de fato eu nunca assisti. Quer dizer, nunca não, aí eu estaria mentindo. Eu assisti alguns capítulos, algumas temporadas, mas nunca terminei, porque era um modismo, eu odeio modismo. Eu odeio esse tipo de coisa, né? Essa é a minha opinião. Se eu sou diferente, tudo bem, né? Mas eu prefiro a exclusividade, eu prefiro não seguir a multidão, entende? Então eu deixei o cabelo crescer, deixei a barba crescer, as espinhas no meu rosto sumiram. Eu não sei nem como pode ter acontecido, sumiu de repente, talvez pela barba ter crescido, não sei. Um dia ainda vou procurar uma explicação melhor. E por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso e nada me freou? Nem as piadinhas de fora, nem as críticas diretas, porque piadinhas, senhores, são críticas indiretas em muitas situações. Provavelmente, quando o senhor muda o seu visual, pessoas ao seu redor vão comentar sobre aquela mudança. Obviamente vão comentar, as pessoas comentam, são fofoqueiros, vão comentar. E vão comentar para uma outra pessoa nas suas costas. Isso é uma crítica indireta, porque ele não está direcionando diretamente a você. Ele está falando, o cara ali mudou o visual, né, rapaz, ficou... Se o cara tem má vontade, ele vai falar que ficou feio, por mais que tenha ficado bonito, né? Agora, quando a pessoa chega para você, um conhecido seu, um colega seu, e faz uma piadinha com a sua barba grande, com o seu cabelo, com um brinco, um acessório que você colocou, uma tatuagem que você fez, então ele faz uma piadinha e ele não tem aquele nível de amizade avançado que você considera, não é um aliado seu, é apenas um colega. Quando ele faz uma piadinha, ele está fazendo uma crítica indireta a você, ele está tentando te desestabilizar. Por isso que colega não é amigo. Por isso que você não deve dar atenção para colega. Tem que saber diferenciar quem é amigo e quem é colega. Amigos são pessoas que te amam, são irmãos não de sangue. Aí você vai falar, rapaz, mas então não tem nenhum. Pois é, tem gente que não tem nenhum mesmo, né? É isso aí, cara. E não é pra você sair procurando, não. Isso aí acontece muito naturalmente, né? Você é adepto à validação interna. Você não tem que ficar procurando nada pra fora pra te satisfazer, pra satisfazer desejos do ego inflado. Você não tem que ter mais o ego inflado. A partir do momento que você passa a se validar, a dar valor às suas ações, o resto de fora não presta, não serve pra nada, entendeu? Mais ou menos isso. Então eu mudei toda a minha aparência, estava com o eu forte no comando e falou, você precisa mudar a sua aparência, tá? Você não tá passando credibilidade nenhuma, nem pra você, né? Quando eu digo que você não deve passar credibilidade para fora, isso tem muito a ver com as esferas de relacionamentos. Quando se fala de profissões, aí você tem um problema, porque a aparência ainda conta nas profissões, querendo ou não, gostando ou não. Eu não gosto, eu acho ridículo, mas em algumas situações a aparência vai contar. Essa aparência que os senhores viram aí não é uma aparência padrão para o médico, para vocês terem ideia. Eu já ouvi muito isso aí na faculdade, que essa não é a aparência padrão. Olha, eu tenho um cabelo legalzinho aí, tá aí, bem penteado, a barba grande, tenho brinco nas duas orelhas e tenho uma tatuagem, e farei mais pra frente. Esse estereotipo não é aceito muito bem pela sociedade médica e nem pelas pessoas, pelos pacientes. As pessoas olham e não dão credibilidade, falam, esse cara é um malandro, esse cara é um malandro. Então as pessoas, a primeira impressão é a que fica, infelizmente. No Brasil ainda é assim. Fora do Brasil pode ser diferente, não sei. Se o senhor mora fora do Brasil e notou diferenças, conte aí nos comentários. Mas aqui no Brasil varonil, meu filho, é assim que funciona. Tá entendendo? E quais são as consequências positivas da validação interna? Ora,
Autoestima lá em cima. Tua autoestima vai lá em cima. Você vê o seu valor, realmente. Você vê realmente o que você estava perdendo. É até engraçado muitas vezes. Você passa a fazer tudo o que você queria fazer. Você passa a enxergar que o que você queria fazer e você não fazia, não era nem por questões financeiras muitas vezes. Era porque você não tinha confiança de fazer, e a partir do momento que você passa a se validar internamente, você tem essa confiança. Você passa a comprar o carro que você queria, por exemplo. Você passa a escutar as músicas que você queria. Você passa a tocar um instrumento que você queria. Você passa a adotar um estilo próprio de vida, tanto de vestimento como de comportamento, que você queria, mas não podia porque você estava preso na Matrix, na esfera, né, na amarra da validação externa da Matrix. Estava preso a isso. Então a consequência positiva é você fazer tudo que você queria fazer. Óbvio que na parte financeira, se você for um cara desprovido financeiramente, vai ter alguns limites, algumas limitações, mas a partir do momento que você começar a se dar valor, começar a focar, por exemplo, nos seus estudos, no seu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, você vai começar a entrar no jogo para poder ganhar um dinheiro aí e poder alcançar objetivos antes inalcançáveis. Um cara que vive de validação externa, ele nunca vai alcançar os seus objetivos, jamais. Jamais. Ele vai alcançar o objetivo dos outros. Qual que é o objetivo dos outros? Serem bajulados, viverem de aparência e viver de status. Você vai dar o presente para os outros, mas você é um frustrado. Vai ser um frustrado. Você está entendendo? Então, a partir do momento que você vive para si, meu camarada, você alcança níveis antes nunca vistos. E as consequências negativas disso é a perseguição. Os senhores vão perceber que a partir de um certo momento, pessoas que seguem o seu próprio caminho, homens que seguem o seu próprio caminho, serão perseguidos por todos os outros indivíduos que não seguem. Né? Quando fala-se de MGTOW, eu já falei e vou repetir. Esqueçam que esse negócio só tem a ver com mulher. Homem seguindo o seu próprio caminho tem a ver com todas as escalas da sociedade. Você tem que seguir o seu caminho em todas as escalas aí. Não foque um estilo de vida em apenas um ponto. Foque um estilo de vida na sua vida inteira. Agora, quando você seguir o seu próprio caminho, você passa o recado para o matrixiano, para a pessoa que está fora do teu campo de visão. Você passa a impressão de autenticidade. A autenticidade diz: eu sou um cara autêntico, eu sou um cara genuíno, eu sou um cara que me coloco em primeiro lugar, eu sou o meu rei, eu tenho o meu próprio império, não interessa o tamanho, não interessa o valor, eu sou o dono de si, eu sou o primeiro lugar aqui, eu tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus princípios. As pessoas vão ficar automaticamente em segundo lugar. Aquelas pessoas que não querem, que não gostam de ficar em segundo lugar, que vivem de aparência e tudo, e etc, tudo aquilo que eu já falei, essas pessoas vão tentar te desestabilizar porque elas querem que você as bajule. Você fazendo isso, você vai se desenvolver financeiramente, pessoalmente, vai ficar feliz, vai ser um cara de determinada situação será livre, e você vai dar início a uma rebelião, porque tem pessoas que vivem de validação externa e que estão na mesma situação que você estava há tempos atrás. Está preso, não sabe como é que sai, não sabe para onde vai, não sabe como que começa a sua evolução, e vai chegar até você e vai pedir: como você fez isso? Ou simplesmente vai começar a vir nos canais no YouTube que visam esse desenvolvimento e vão começar a praticar inconscientemente, e vai chegar um ponto que as pessoas vão conseguir alcançar os seus objetivos, e isso vai destruir. Isso pode destruir a Matrix. Se vai ou não vai, não é problema nosso, até porque nós não vamos viver para ver a destruição. Se um dia haverá destruição, que na minha opinião nunca vai acontecer. Mas a Matrix quer controlar todo mundo, não quer controlar só uma porcentagem de pessoas, quer controlar todas as pessoas, tá? Então o preço ao nosso amigo aqui, a real face da humanidade, o preço da validação interna é a perseguição. Você será perseguido. A partir do momento que você se coloca em primeiro lugar, que você coloca os seus objetivos em primeiro lugar, você diz aí para a sociedade que eles não são nada. Que não são mesmo.
Eles deveriam buscar a sua própria validação. Agora, se eles querem viver de outra maneira, o problema é deles. Só que o problema deles vai te afetar. Essa falha deles vai começar a te perseguir. Pode ver, as piadinhas, senhores, as piadinhas têm fundos de verdade. Tá? As piadinhas têm fundo de verdade. Eu recebi muitas piadinhas de parentes. Eu já falei que parente na família, parente é muito assimilado a colega. Tá no mesmo patamar, ou até pior. Né? Sobre a aparência. E a aparência minha melhorou muito. Eu achei que melhorou muito. Né? E é só isso que importa. Você achar que melhorou, o outro que se dane o que o outro pensa. O que o outro quer, o que o outro almeja, e dane-se ele. Se for uma pessoa boa e quiser conversar contigo sobre algum determinado assunto, ok. Agora se não for, me barra merda. Essa que é a realidade. Tá entendendo? Você pergunta quanto esforço e desenvolvimento é necessário para que a avaliação interna seja verdadeira. Ora, isso vai de pessoa para pessoa. Como eu disse, as pessoas que vivem de validação externa e são providas de muito dinheiro, é muito fácil pro cara. Se o cara souber o que está fazendo, é muito fácil. Agora, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que vivem em situações precárias, de famílias tóxicas, ambientes tóxicos, para essa pessoa o preço vai ser mais caro, vai demorar mais tempo. Por exemplo, quer um exemplo? Por exemplo, o cara tá infeliz porque ele é gordinho e baixinho, ele não tem altura e é gordinho, e não tem cabelo. E para ele, na visão dele, ele poderia ficar melhor se ele emagrecesse, adotasse um estilo, talvez de barba, ou talvez rapasse toda a cabeça, para ficar, né, logo de um jeito só, ou fazer um implante capilar, como tá muito em moda hoje em dia, tá muito em alta isso aí. É uma forma, né, do cara buscar a sua autenticidade também, é uma forma. Eu tenho cabelo, mas tem gente que não tem. Então, assim, o cara que tá infeliz com a sua situação de aparência, não de conteúdo. Conteúdo é outra, é a parte que você mais desenvolve, mas a parte de fora do seu corpo também tem que ser desenvolvida, na minha opinião, ok? Então, essas pessoas, elas sabem o que elas querem, só que demora. Por exemplo, um cara que é magro e quer ficar mais forte, quer ter uma massa muscular, ele vai ter que treinar na academia, ele vai ter que seguir uma regragem muito grande de alimentação, de treino, de descanso, entendeu? Ele vai ter que buscar isso. Um cara que não teve educação primária, como ninguém aqui que estudou em escola pública teve essa porcaria. Todo mundo teve aí um ensino meia bomba e acabou, entendeu? Para nós chegarmos no nível de passar num concurso federal, no concurso da Polícia Federal, no concurso na prova da OAB, por exemplo, os caras do direito, para mim chegar a revalidar meu diploma no Brasil, é preciso um nível intelectual muito grande. Então a gente já é desprovido desse nível intelectual. Nós temos que correr atrás, isso demanda tempo e esforço. Então cada caso é um caso. No meu caso, eu achei fácil porque eu fui para algumas esferas, como eu falei, onde eu podia entrar. Eu parei de gastar dinheiro, me adequei ali ao minimalismo bem certeiro, e cheguei ao ponto em que eu estou hoje e estou me desenvolvendo muito melhor, cada dia que passa. Tá, camarada? Então, obrigado aí pela sua sugestão. Eu espero que tenha ficado claro. O que não ficou claro, o senhor faça um comentário aí, pergunte-me. Eu vou estar respondendo à medida do possível. Essa é a minha visão, tá? É uma prévia visão, uma visão de um cara que construiu um canal aí que vai fazer agora, dia 19, 5 meses. Então, não é para você simplesmente fazer tudo aquilo que eu tô falando, tá? Analise e coloque no papel se vale a pena para você, se não vai, se algumas coisas se adequam a você ou não. Algumas coisas que eu fiz vão se adequar a você e outras não. Nós somos pessoas diferentes, tá? Mas leve em consideração aquilo que eu tô falando, porque eu passei por situações ruins que todo mundo vai passar na vida, porém saí muito bem. E outra coisa, antes de terminar o podcast, a partir do momento que você vira uma verdadeira pessoa autêntica, uma pessoa que busca apenas a sua validação, o seu valor, a partir do momento que você faz isso, você minimiza muitos problemas na vida. Você encara problemas pequenos como pequenos realmente. Eles são problemas, mas são pequenos. Tem gente
que é desesperada, que tem problemas pequenos e resolve de uma maneira porca e de repente esse negócio tá gigante. E quando você coloca esse desenvolvimento intelectual, por exemplo, em evidência, que é um dos pilares da validação interna, você vai ter uma resolução de problemas muito mais fácil. Eu mesmo, depois que eu me adequei a essas situações, os problemas que chegaram até mim foram facilmente resolvidos. Problemas pequenos, problemas grandes são grandes e têm que ser resolvidos de uma maneira bem mais estratégica. Beleza? Isso aí, rapazes. O podcast foi esse. Algumas mudanças no canal serão feitas, tá? Não se preocupem, porque o foco do canal jamais será mudado, mas algumas mudanças vocês verão aí ao longo do tempo. E antes que me falem, jamais o canal será monetizado ou será atribuído algum tipo de dinheiro. Jamais. Eu tenho a minha profissão, eu serei médico, ganharei muito bem. O que eu faço aqui é por hobby. No dia que eu achar que eu não estou mais ajudando, que eu estou atrapalhando, eu fecho o canal e acabou. Ok, senhores? Espero ter ajudado. Obrigado pela companhia dos senhores até agora e um grande abraço. Até mais.